Voltamos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse tempo, precioso. Teve um dia que eu cheguei para a aula e o meu professor perguntou assim, fez um comentário, Nossa, você está bem, você está parecendo tão disposto, tá com um semblante bonito e tudo mais. Aí ele perguntou o que você está fazendo, como é que tem sido sua rotina de estudo e trabalho. E eu falei pra ele, eu tô dormindo, Dormir já ajuda muita coisa, já ajuda a resolver muita coisa. E eu tenho percebido que quando eu durmo bem, eu passo o dia bem, a semana bem, independente do quão exaustivo ou estressante seja a minha semana. Se eu consigo, às vezes eu nem me alimento bem como eu gostaria, mas dormir bem é uma coisa muito importante para mim. Eu não tinha noção disso e eu comecei a observar algumas coisas. Por exemplo, quando eu vou para casa da minha mãe ficar uns dias lá, normalmente a primeira coisa que eu faço quando eu chego lá é dormir. E não importa o horário, pode ser meio-dia, 2 horas da tarde, estando em um período de férias, ou se eu não vou precisar sair à noite para pregar ou para ministrar em alguma igreja, normalmente eu durmo. E é um lugar onde eu me sinto muito bem, na casa da minha mãe, Eu lembro também que nas férias eu fui na casa de um casal de amigos e depois do almoço, cara, dormi muito ali. Dormi muito no sofá da casa deles e foi um lugar onde eu também estava me sentindo muito bem. Então, dormir, para mim, é uma dádiva. É algo que... E dormir bem. Porque às vezes eu estou em casa e eu não durmo bem. Às vezes eu tenho uma semana bem tranquila, mas é uma semana que eu não durmo bem. Às vezes eu tenho uma semana muito agitada e durmo bem. Então, quando eu tenho essa oportunidade de dormir e acordar sem saber onde eu tô, eu sempre falo isso. Nossa, tô com uma vontade de dormir e acordar sem saber onde eu tô. Isso é muito precioso. O Salmo 4, ele vai falar a respeito dessas coisas, Ele começa assim: responda-me quando clamo, ó Deus, que fazes justiça. Dá-me alívio na minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus age e confia no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze-me, ó Senhor, resplandecer sobre nós o teu rosto, a luz do teu rosto, enche o meu coração de alegria. A alegria é maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então o salmista ele está falando sobre esse lugar de descanso, esse lugar de paz, mesmo diante dos inimigos dele. Então ele começa falando que o Senhor ouve, ouve o clamor dele. O Senhor ouve essa janela está aberta e está chovendo. À vista de morar em cidade grande, prédios e prédios e prédios. Quando eu estou na minha mãe, é árvore, 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 praia, praia, praia. Mas independente do lugar, o salmista, ele está dizendo que o Senhor ouve o clamor dele. E o Senhor traz alívio em sua angústia, em sua aflição. Eu já percebi que muitas das vezes que eu me vi angustiado, muitas das vezes que eu me vi sendo afligido por qualquer coisa que seja por uma questão financeira, seja por uma questão emocional, seja por uma questão espiritual, não importa. Eu sempre encontrei
paz quando eu dormia. E era impressionante, parecia que o Senhor estava me abraçando, sabe? Enquanto eu dormia, e eu acordava muito bem. Então, muito da minha angústia, das minhas ansiedades, são tratadas e resolvidas quando eu durmo. Então, quando eu encontro esse lugar de descanso, ele pergunta: até quando? Até quando vocês ficarão nesse lugar de ilusão? Até quando o Senhor não será o seu lugar de descanso? Até quando vocês vão se apoiar no quanto vocês ganham, no quão alto é a sua graduação acadêmica, são os seus títulos acadêmicos? Até quando você vai confiar no carro que você tem ou no cargo que você ocupa? Ou até quando a sua confiança, o seu lugar de descanso vão ser coisas perecíveis? Porque uma coisa é você ter a segurança de trabalhar em uma boa empresa, ter uma boa empresa, mas esse ter uma boa empresa ou ter uma carreira de sucesso não pode ser o seu lugar de descanso, porque essas coisas são temporárias e o Senhor, ele é eterno. O Senhor é o provedor. Então, quando você se apoia nessas coisas, essas coisas fazem você perder o seu sono, sabe? Então, ele diz que o Senhor, ele acolhe o piedoso. E ele ouve o piedoso quando o piedoso invoca. Então, mesmo que você esteja em um lugar financeiramente estável, em um lugar emocionalmente estável, em um lugar espiritualmente estável, você precisa ter esse coração piedoso, porque o Senhor acolhe esse coração piedoso. Talvez você não tenha o melhor emprego do mundo, talvez você não ganhe o maior salário do mundo, talvez você nem ganhe o salário que você gostaria ou que você mereça, mas mesmo assim você precisa encontrar piedade, ter esse coração piedoso, que o Senhor acolhe. Talvez você ganhe sim o seu salário dos sonhos, você mora na casa que você sempre sonhou, tem o carro que sempre sonhou, mas você também precisa desse lugar de descanso, de piedade, sabe? E descansar no Senhor, não nos bens que você tem. Você não pode descansar nos bens que você já conquistou, que o Senhor proveu para você. Esse não é o seu lugar de descanso. E nem a ausência desses bens fazer com que você comece a andar em um lugar de ansiedade, em um lugar de preocupação. Então são dois caminhos interessantes aqui para a gente estar conversando a respeito dessas coisas. É interessante conversar a respeito desses dois caminhos. E ele diz que você pode até ficar irado, você pode até ficar irritado, transtornado, mas essa ira, esse transtorno, essa instabilidade não pode fazer com que você se estresse, não pode fazer com que você peque, que você desconte toda a sua ira, por exemplo, de um dia exaustivo de trabalho, do seu relacionamento com seus filhos ou com sua esposa. Você não pode levar os seus problemas de casa para o trabalho, nem para o trabalho para casa, mas você precisa agir de uma maneira específica. E o que é a sensatez? E da onde vem essa sensatez? Como você consegue isso? E é pensando, refletindo e aquietando-se. Aquieta minha alma, né? Eu sou uma pessoa muito agitada. E às vezes eu percebo que a minha alma está muito agitada e eu aparentemente estou calmo. É muito engraçado isso, né? Porque isso não está ligado à sua personalidade. Às vezes você é uma pessoa calma, você passa a ideia de ser uma pessoa segura, mas por dentro os seus pensamentos, as suas emoções estão um turbilhão de coisas acontecendo. Você não consegue dormir direito, você não consegue descansar direito, você precisa tomar remédio para dormir, tudo te acelera demais, você fica, sabe, completamente fora de si. E às vezes tem pessoas, talvez você seja uma pessoa que é super agitado. Você está fazendo sempre um monte de coisa ao mesmo tempo, produzindo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas dentro de si você está calmo, você está em paz. Então, quando você fica irado, a gente precisa tomar cuidado para não extrapolar. Então, ficou irado, qual é a maneira sensata de estar? Qual é o melhor lugar, a maneira sensata de agir? É você se acalmar. É você dormir.
é você se aquietar, encontrar esse lugar de descanso. E a partir desse lugar de descanso, você toma as decisões para sua empresa, você toma as decisões na sua casa, você toma as decisões na sua vida. Porque se você toma a decisão a partir de um lugar de ira, você vai estar sempre tomando decisões equivocadas. Decisões que muitas das vezes vão te apontar e te levar para um remorso, não para um arrependimento. Então, o salmista ele nos convida a encontrar esse lugar de descanso mesmo na ira, mesmo na frustração, mesmo estando transtornado, chateado, irritado. Ele fala, se acalma, pensa, reflita sobre isso. E depois que você encontra esse lugar de descanso, você toma as decisões. E ele fala ainda, né? Quem nos fará desfrutar o bem? Porque muitas das vezes você tem tudo na sua vida, mas você não consegue desfrutar. Às vezes você tem uma família maravilhosa, você estuda em um lugar maravilhoso, você mora em uma casa maravilhosa, você tem muitas coisas boas na sua vida e coisas que o Senhor proveu para você, e você não está conseguindo desfrutar dessas coisas, porque o seu coração está inquieto, porque você não encontrou descanso em Deus. Então ele está falando ali, o salmista está perguntando, quem nos fará desfrutar o bem? E às vezes você não tem nada, às vezes você não mora na casa que você sempre sonhou, ou tem um salário que você sempre sonhou, e não estar morando nessa casa, não estar recebendo um salário, não estar próximo de pessoas que você ama, faz com que você fique inquieto, faz com que você não durma direito, faz com que você não pense direito. E muitas das vezes você vai precisar se ausentar das pessoas que você ama. Muitas das vezes você não vai ter condições de comer e beber aquilo que você quer, aquilo que você merece, aquilo que é justo. Muitas das vezes você não vai ter as coisas que você precisa ter. Muitas das vezes a conta do mês não vai fechar, você vai estar endividado. E ainda assim o salmista te convida a descansar e a ter paz e confiar no Senhor. A desfrutar das coisas. Às vezes você não tem o suco, mas você tem a água. Às vezes você não tem a picanha, mas você tem o carré. Não importa. O salmista ele está te convidando para isso. E ele fala no versículo 7, né? Enche o meu coração de alegria. A alegria é maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Ou seja, a alegria é muito maior do que aqueles que têm tudo. Então, todo mundo, você pode olhar para a sua realidade hoje e achar que falta alguma coisa na sua vida. Mesmo que você tenha os carros que você sempre sonhou, ou a casa, ou a sua geladeira está cheia, mesmo você que está bem, que está estabilizado, falta alguma coisa. Você pode olhar para a sua casa e achar que falta alguma coisa. E o Senhor está falando, o salmista está falando, enche meu coração de alegria, mas de uma alegria tão grande que mesmo que eu tenha tudo, eu ainda vou estar muito alegre, sabe? A minha alegria vai ser muito maior do que as coisas que eu tenho. Seja eu tendo muito, seja eu tendo pouco, a minha alegria vai sempre superabundar tudo que eu tenho. Nada material vai ser o suficiente para realmente roubar minha alegria ou me trazer esse tipo de alegria. Ele fala alegria tal. Alegria muito maior do que ter ou possuir qualquer coisa. Enche o meu coração, Senhor, com essa alegria. E ele fala assim, que em paz, e quando eu estou alegre, em paz me deito e logo pego no sono e logo adormeço. Porque o Senhor me faz viver em segurança. Amém? Que o Senhor venha encher o seu coração dessa alegria. Essa alegria que excede todo entendimento, essa paz que excede todo entendimento, alegria que vai ser maior do que as suas circunstâncias, alegria que vai ser muito maior do que o salário que você recebe, que a fonte da nossa alegria venha a ser o Senhor, a fonte do nosso descanso venha a ser o Senhor, a fonte daquilo que
faz com que a gente tenha um motivo, sabe, para viver, que faz a gente correr atrás das coisas, seja o Senhor. E que essa alegria venha encher sua casa, venha encher sua família, venha encher as pessoas que estão ao seu redor. Alegria muito maior. Alegria muito maior. Muito maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Amém? Vejo vocês no Salmo número 5. Até amanhã.